Até ser Cristo formado em vós, por Cláudio Calovy Pereira. Segunda parte, contemplando a Cristo. Vamos ler em Gálatas, capítulo 2, versículos 19 ao 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Assim lemos em Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20. Também em Gálatas, capítulo 4, versículo 19, lemos: Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Ainda em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 17, encontramos: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E um último texto ainda, encontramos em Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Em Apocalipse, capítulo 5, quando João é levado até o trono de Deus e lhe é dado ver o momento da ascensão do Senhor, mais uma vez, só o Senhor Jesus pôde satisfazer o Pai. E João chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro. Mas um dos anciãos lhe diz: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, que lemos no versículo 5. Então João vê o cordeiro, como tendo sido morto, surgir naquela cena. E ele toma o livro e recebe a herança do universo. Só ele é digno. Só ele satisfaz o coração do Pai, porque o Senhor Jesus Cristo encarnado é a plena satisfação de Deus em relação a toda a humanidade. Por isso, o Espírito Santo, a partir da nossa conversão, começa a obra de formar Cristo em nós. E como já foi dito, essa obra não é uma reforma, não é um conserto de algumas partes erradas de coisas do passado, de alguns costumes errados que temos, e agora que nos tornamos cristãos, vamos começar a ler a Bíblia, frequentar as reuniões, conviver com os irmãos e corrigir nossos hábitos ruins. Não! O processo pelo qual Cristo é formado em nós é interior. Uma vida nos foi dada. Nascemos de novo. E o novo nascimento significa que recebemos uma vida que não tínhamos. A vida cristã é uma vida impossível de ser vivida. Ela só se torna possível para nós porque recebemos a vida de Cristo pelo Espírito Santo. Então, só Cristo satisfaz o coração do Pai. Cristo é a medida de Deus, e Ele espera ver Cristo e nos dá o Espírito Santo para que Cristo seja formado em nós. Portanto, todas as circunstâncias da nossa vida, todos os eventos, as pessoas com quem nos envolvemos, o lugar onde moramos, o nosso trabalho, a nossa escola, tudo que nos cerca é divinamente organizado pelo Espírito Santo, de forma que, por meio dessas circunstâncias e das situações que enfrentamos a cada dia, Cristo seja formado em nós. Esse é o objetivo de Deus. Isso é uma revolução e não uma evolução. Não é uma melhora do que nós somos. É uma transformação completa. É uma nova vida que vive em nós e agora quer crescer em nós. Tendo em vista que o Espírito Santo tem o objetivo de formar Cristo em nós, muitos acham que ele é poder, e de fato há poder no Espírito Santo. Mas se quisermos poder, o Espírito Santo vai nos mostrar Cristo, e o poder de Deus vai se manifestar
por meio da expressão de Cristo em nós. O Espírito Santo não fala de si mesmo, mas tem um propósito resoluto. Ele nos revela Cristo. Ele nos lembra das palavras de Cristo. Ele nos abre as Escrituras para que percebamos que todo o tema delas, do início ao fim, é Cristo. Às vezes é difícil entender como Cristo está em certos lugares das Escrituras. Como o Espírito Santo tem o objetivo de revelar Cristo, de lembrá-lo, colocá-lo diante dos nossos olhos, mostrar que Ele é a satisfação de Deus, torna-se necessário que conheçamos o nosso Senhor. Que primeiro tenhamos um conhecimento objetivo, que vejamos que tipo de pessoa é o Senhor Jesus. Nós temos o costume de, ao nascermos de novo, ao recebermos a vida de Cristo pelo Espírito Santo, pensarmos que a vida de Cristo se manifesta nos mesmos moldes que a nossa vida. Não percebemos que Cristo é outra pessoa. Com a vinda de Jesus Cristo a este mundo, uma nova humanidade foi inaugurada. Ouvimos o apóstolo Paulo falar de Cristo como o segundo homem. O primeiro falhou e caiu. Cristo é o segundo homem, ele é o último Adão. Ele é de outra espécie, é uma vida de outra natureza que nós recebemos. E agora precisamos entender como ela opera. E a maneira de entendermos isso é conhecer a pessoa de nosso Senhor nas Escrituras. Se entendermos quem Ele é, veremos o contraste com nós mesmos. É muito importante, ao lermos as Escrituras, pedirmos que o Espírito Santo revele Cristo para nós e que fique claro o contraste entre a sua pessoa e a nossa. Esse é o começo do caminho do crescimento. Somos rápidos em identificar as áreas em que somos fracos, em que pecamos e falhamos. E é bom que façamos isso. Mas o caminho do crescimento é conhecer primeiro quem Ele é, pois assim vamos chegar a uma estimativa adequada de nós mesmos. Por um lado, isso irá nos mostrar a nossa feiura, vai mostrar que somos muito piores do que pensamos. Mas por outro lado, vai mostrar quão belo Ele é, quão formoso, quão harmônico, quão maravilhoso, quão puro, o quanto Ele satisfaz o Pai. E isso vai nos levar a desejá-lo. Isso irá nos levar a orar da forma como Paulo orou. Considero tudo como refúgio para ganhar a Cristo, que lemos em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Paulo está dizendo que quer ganhar a Cristo, mas ele já é convertido, já encontrou o Senhor na estrada de Damasco. Quando ele escreve suas cartas, já tem muita experiência. Como ganhar a Cristo? Ele quer mais e mais de Cristo. Cristo é tão maravilhoso, é tão superior, tão amplo, que vamos gastar a eternidade para conhecê-lo, para admirá-lo. Os anjos o adoram, o assistem pela eternidade, e assim vão continuar fazendo, porque a sua excelência é ilimitada. Que o Senhor possa, dia a dia, nos ensinar a sermos apreciadores da sua beleza. Que Ele possa abrir a sua palavra para que vejamos isso. Porque vendo assim, vendo o Senhor dessa forma, vamos adentrar o caminho para que Ele seja formado em nós. Consideremos agora o fato da vida de Cristo em nós. No início de todas as cartas escritas às igrejas, Paulo expressa sua apreciação pelos irmãos, a sua gratidão a Deus por eles. Todas as suas cartas têm uma introdução carinhosa de reconhecimento aos irmãos. Mas a carta aos Gálatas começa assim: Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, que lemos no capítulo 1 e versículo 6 de Gálatas. Paulo é muito severo e os chama de insensatos por 2 vezes
e expressa a eles que receia ter trabalhado em vão. Essa carta é escrita em angústia, em grande apreensão de coração. Algo muito sério está acontecendo nas igrejas da Galácia. Por isso, Paulo não pode gastar tempo com outra coisa que não seja imediatamente registrar a sua angústia. A situação é muito séria, porque há uma ameaça ao Evangelho. Por isso, essa epístola deve ser tomada com muita consideração. No capítulo 1, Paulo faz duas afirmações. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, do versículo 1. O evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo, do versículo 11. Pode ser que Deus use homens, e de fato ele usa muitos homens. Mas o mais importante aqui é que Paulo não reconhece o que recebeu da parte de homens. Ele ouviu Estevão discursar, recebeu Ananias e ouviu dele, mas o evangelho que recebeu não é de Estevão nem de Ananias, é revelação de Jesus Cristo. E assim deve ser conosco. Reconhecemos que Deus tem seus instrumentos, sejam seus ministros, sejam seus filhinhos, os irmãos, mas nós temos de ver Cristo por trás dos instrumentos. Os instrumentos nunca são a fonte do que recebemos, mas é o próprio Senhor. Mesmo que haja ministérios ungidos, e que bênção quando há ministérios ungidos, temos de colocar nossos olhos em Cristo. Todo instrumento de Deus tem de ser posto à prova sempre. Veja em Apocalipse capítulo 2, versículo 3. Por mais que seja alguém abençoado, ungido, ele tem de ser posto à prova. Cristo é testificado? É recebido? Esse é o teste. A igreja da Galácia, de alguma forma, deixou de aplicar esse teste e recebeu mestres e ensinos que não negavam diretamente a pessoa do Senhor, mas acrescentavam algo a ele. A igreja precisa pôr à prova os apóstolos, os enviados, aqueles que ministram. A igreja deve ser forte e madura o suficiente para só receber o que é de Cristo. Muitas vezes os filhos de Deus se sentam confortavelmente e assistem àquilo que acontece. Entregam toda a responsabilidade espiritual da assembleia para 2, 3, 4 pessoas. Nesses casos, o inimigo tem muito mais facilidade para enganar uma assembleia. É por isso que o corpo de Cristo deve conhecê-lo, para que possa discerni-lo naqueles que vêm trazer alguma contribuição, dentro e fora da igreja. É preciso colocá-los à prova para saber se são apóstolos, se são enviados de Jesus Cristo e se falam dele, da parte dele, se o testificam. Na Galácia, os judaizantes traziam um ensino cujo único objetivo era que os gálatas se identificassem com eles e com as suas práticas, e não mais com o evangelho de Jesus Cristo pregado por Paulo. E o que Paulo faz para sacudir os gálatas? Ele apela para o seu testemunho pessoal. A situação é tão grave, a ameaça ao evangelho da graça de Jesus Cristo é tão grande, que Paulo tem de apelar para o seu testemunho pessoal. Por isso, essa carta é muito pessoal. O argumento que Paulo usa é a sua própria experiência. O evangelho não é algo exterior, mas interior. Quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Assim lemos no capítulo 1, versículo 15. É muito fácil entendermos quando recebemos uma revelação que nos foi dada, como quando lemos um livro e uma verdade nos salta à vista. Mas aqui vemos que a revelação que Paulo recebeu foi diferente. Foi algo nele. Quando aquilo que foi revelado impacta a nossa vida,
Leva-nos ao arrependimento, à agonia da oração. Leva-nos a clamar: Senhor, eu quero isso em mim. Eu quero isso de verdade na minha vida. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Como encontramos em Gálatas, capítulo 2, versículo 19 ao 20. Este é o Evangelho. Cristo vive em nós. A vida de Cristo, Filho de Deus, foi depositada no nosso interior pelo Espírito Santo. Precisamos experimentar essa vida, aprender a viver por ela e deixar que ela saia de nós e se manifeste. Ela é uma fonte a jorrar pela vida eterna. Assim encontramos em João, capítulo 7, versículo 38. Essa é a vida que Ele nos deu. Uma vida abundante, gloriosa. É uma vida extraordinária, porque é a vida dele. Observemos ainda o caminho do crescimento espiritual. Os Gálatas haviam contemplado Jesus Cristo exposto como crucificado, que encontramos no capítulo 3, versículo 1. Haviam visto a maravilha da cruz, todas as coisas maravilhosas a respeito da encarnação do nosso Senhor. E isso deveria ser mais do que suficiente. Deveria ocupá-los pelo resto da sua vida. Eles corriam bem, mas de repente algo aconteceu que os atraiu para fora da corrida. E Paulo pergunta: quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Assim lemos no capítulo 5, versículo 7. Os Gálatas não tinham problemas morais. Eles queriam crescer, queriam mais de Cristo, queriam alcançar a maturidade cristã. E esse desejo tão grande de vivenciar algo maior, de ter uma experiência cristã mais sólida, de ter uma vida de igreja mais fundamentada na verdade, acabou levando-os além do Evangelho. Surgiram pessoas que disseram: vocês receberam a Cristo, mas agora, para alcançarem a maturidade, um nível superior, precisam de algo mais. Vocês vão desprezar todo o Antigo Testamento? Ele é a revelação de Deus. Então, essa fé que vocês receberam em Cristo deve ser associada à observância de dias, meses, festas, ao cuidado com alimentos, à circuncisão. E quando vocês fizerem isso, terão não apenas a graça de Jesus Cristo, mas também todo o Antigo Testamento. E isso é maturidade. E eles passaram a trilhar esse caminho. Quando Paulo soube, ficou desesperado. Quando desejamos crescer, devemos atentar para isto. O nosso crescimento precisa ser em Cristo. Cristo precisa crescer. Seu caráter precisa crescer em nós. O Espírito Santo tem de estar no controle, conduzindo a nossa mente, a nossa vontade, levando-nos a uma cooperação mais inteligente com o Senhor em cada momento. Esse é o verdadeiro crescimento. Talvez o nosso problema hoje não seja a influência do judaísmo, porém há coisas que se interpõem entre nós e Cristo. Pode ser que em nossa caminhada como igreja estejamos desenvolvendo alguma tradição, algum costume, alguma prática de reunião. Pode ser que essas coisas sejam boas, mas também pode ser que comecem lentamente a assumir uma expressão que nos leve a ser conhecidos por causa delas e não por causa de Cristo. Pode ser que em nossa assembleia algum tipo de doutrina comece lentamente a se tornar algo muito forte. Ela pode até ser bíblica, correta, mas começa a assumir uma proporção maior do que devia. E então somos mais conhecidos por causa dela e não por causa de Cristo. É muito bom que tenhamos boas tradições, que as nossas doutrinas sejam sólidas, que sejamos abençoados por ministérios.
Mas se qualquer dessas coisas assume uma dimensão fora da sua proporção adequada e Cristo passa a ser ocultado de alguma forma, estamos no caminho do erro. Paulo sabia muito bem qual seria o resultado em longo prazo do que estava acontecendo na Galácia. A situação era tão grave que ele disse: receio que meu trabalho tenha sido em vão. Quando temos Cristo em uma tradição, Cristo em uma doutrina, Cristo em um ministério, estamos indo no caminho de Laodiceia. No final, será somente tradição, doutrina e ministério. E assim como em Laodiceia, Cristo terá de bater à porta porque ele ficou de fora. A carta aos Gálatas é um alerta para os nossos dias. Todos nós devemos cooperar para que não se perca de vista o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da graça, da salvação, mediante a obra expiatória na cruz do Calvário, da santificação pela crucificação com Cristo e pela vida de Cristo em nós. Paulo propõe 3 caminhos de retorno nessa epístola. O primeiro é a reafirmação da fé. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Assim lemos no capítulo 2, versículo 16 da carta aos Gálatas. Muitas vezes, consideramos que a justificação é um assunto da pregação do Evangelho para os não convertidos. Achamos que a justificação é uma coisa para aquelas pessoas que estão no pecado, que estão debaixo do juízo de Deus, que ainda não vieram para o reino de Deus, que não vieram para a salvação. A justificação é uma disciplina, uma necessidade diária, momentânea, momento após momento. Precisamos viver sob a realidade da expiação pelo sangue de Jesus. Sabemos que os judeus começavam e terminavam o dia com um sacrifício. Nós não precisamos fazer isso, porque não é mais necessário. Já foi feito um sacrifício de uma vez por todas. Mas devemos começar o nosso dia lembrando: Senhor, eis um novo dia que tu me dás. Obrigado pelo teu precioso sangue. Quero andar debaixo da justificação do teu sangue. Sei que não tenho justiça alguma, mas hoje quero andar na tua presença por causa do precioso sangue que foi derramado por mim. Isso é viver na justificação. O cristão deve ter uma disciplina constante de se ajoelhar em seu quarto e pedir perdão pelos seus pecados. O Espírito Santo deseja tocar a nossa consciência para que estejamos constantemente sendo lavados pelo sangue, recebendo a purificação que há no sangue de Jesus. Quando temos essa justificação diante de nós, isso nos dá paz, nos dá descanso. O inimigo não tem terreno para nos acusar e a nossa vida fica mais leve. Somos pecadores e temos de apreciar o valor do sangue derramado pelo nosso Senhor Jesus. Precisamos desenvolver uma sensibilidade para com o Espírito Santo, para que ele nos conduza ao altar de sacrifício, onde o nosso Senhor já foi crucificado por nós, e ali recebamos a purificação dos pecados, constantemente debaixo da justificação que há em Cristo Jesus. Como é importante termos a consciência de que não precisamos de nada além disso. Crer que Ele fez tudo. Nele temos um advogado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Esse é o alcance da propiciação que foi feita na cruz do Calvário. O segundo caminho é a filiação. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos.
E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Assim lemos no capítulo 4, versículo 4 ao 7 da carta aos Gálatas. O que é filiação? O termo adoção de filhos pode trazer uma conotação equivocada, porque adoção significa que alguém não é filho natural e foi trazido para uma família. E a nossa relação com o Senhor não é dessa natureza. No mundo greco-romano, um filho de família nobre era criado por tutores, e enquanto crescia, era igual aos escravos da casa. Mas havia um momento em que ele era declarado um filho maduro. Isso acontecia com os filhos naturais numa família romana, de modo que o pai poderia até mesmo se recusar a dar a filiação, caso achasse que o filho não estava preparado ou não iria honrar a família. A filiação, segundo as Escrituras, nos é dada pelo Espírito do seu Filho, que foi enviado ao nosso coração. O Espírito Santo foi enviado para habitar em nós, de forma que nos tornássemos filhos maduros, dignos de confiança, preparados para Deus e para o seu propósito. Não somente fomos justificados, mas recebemos o Espírito de filiação, pelo qual clamamos, Abba, Pai, e pelo qual nos tornamos conscientes e convictos da nossa filiação. É algo maravilhoso viver esse processo para que Cristo seja formado em nós. Finalmente, o terceiro caminho é andar no Espírito. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, como lemos no capítulo 5, versículo 16 ao 17. A carne tem os seus pendores, as suas inclinações. Ela tem uma mente, e a mente da carne é inimizade contra Deus. E aqui vemos que a carne tem cobiças, desejos intensos e milita contra o Espírito. Quando o Espírito Santo começa a manifestar a vida de Cristo, vemos um conflito com a nossa carne, com a nossa velha natureza. Há uma guerra civil, e a consciência desse conflito indica o caminho do crescimento cristão. Esse conflito, a princípio, parece algo ruim, mas na verdade é bom, porque indica que estamos na batalha, estamos no caminho do crescimento. Por isso, se alguém pecar, deve confessar seu pecado. Se o pecado envolveu outra pessoa, deve fazer restituição e em seguida voltar a caminhar com o Senhor. Andai no Espírito. Esse Espírito foi dado para que andemos com Ele e vivamos nele. Esse é o fruto, o caminho. Consideremos agora acerca das funções do Espírito. O Espírito Santo tem 3 funções básicas: intuição, consciência e comunhão. A intuição é o conhecimento direto do Espírito Santo, que não depende das nossas ideias e da nossa mente. A mente pode ajudar, porque quando ela está cheia da palavra de Deus, o Espírito Santo vai usar a palavra para fazer a intuição funcionar. A intuição é a mente do Espírito. Se temos um depósito pequeno da palavra de Deus, vai ser difícil experimentar a intuição. Mas se a palavra de Deus habitar ricamente em nós, então a intuição se torna uma realidade na nossa experiência. A consciência é a função básica, que naqueles que não conhecem a Deus se manifesta acusando-se ou defendendo-se. Veja em Romanos capítulo 1. A consciência equivale ao sentimento da nossa alma. Então ela é o sentimento do Espírito. Quando o crente peca, a consciência se manifesta e reprova.
Então devemos ser sensíveis para perceber. E a comunhão do Espírito Santo equivale à vontade da nossa alma. A comunhão se refere ao desejo, à solução. O Espírito nos leva à presença do Senhor e, desse modo, ele deseja contaminar a nossa vontade própria, para que ela seja direcionada somente ao Senhor. Em Gálatas capítulo 5, notamos que a carne gera obras, mas o Espírito gera fruto. A carne gosta de fazer obras, e podem ser obras religiosas, cristãs e bíblicas. A carne se compraz em realizações próprias, em fazer, mas o Espírito frutifica. O resultado da vida do Espírito em nós é o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. O que é isso? É a vida de Cristo. Isso é Cristo formado em nós. Por isso, não sejamos impacientes, não sejamos enganados para fazer coisas, mas nos acheguemos ao Senhor. Vivamos uma vida na sua presença. Nos enchamos dele, para que o seu Espírito produza o fruto que forma Cristo em nós, que manifesta Cristo em nós. Amém.